Gente, eu adoro quando tem live 2 dias em seguida. Eu já venho na inspiração da live de ontem, né, gente? Tudo bom com todo mundo? Dou as boas-vindas a todo mundo que está aí no chat, em especial os meus queridos alunos, né, que estão sempre aí prestigiando. Também, em especial, o pessoal de Portugal, que eu sei que lá é mais tarde, mas o pessoal de Portugal, em geral, mesmo assim, comparece. Coisa linda. Então, estamos aqui, hoje é a nossa live da mente ao coração e eu estou toda preparada aqui. E como é que eu me preparo para a live? Olha aqui, ó. Água, mais água, vai que eu bebo mais, né? Agora eu inventei também de colocar um olhinho essencial, assim, num difusor aqui do lado, para ficar um aroma, né, inspirativo. Meu super caderno inseparável já é outro, hein? Esse aqui que eu estava mostrando antes já acabou. Então já é outro caderno. E mais todos os meus apetrechos aqui, um celular tocando música, outro celular com o meu pessoal do suporte, me avisando se está tudo certo. E a gente se prepara desse jeito, né? E eu gosto muito de me preparar um pouquinho para as coisas. E como é que eu me preparo? Eu me preparo assim, quando eu vou dar aula, eu gosto de ter as minhas coisinhas, né? Tipo assim, um ambiente. Além de toda a parte tecnológica que tem que ter, as iluminações estão ali, a câmera, comprei uma câmera novinha, né? Estão vendo que está mais legal, né? A imagem, assim. A água, o cheirinho, meu caderno, com algumas anotações, assim. São poucas anotações que eu faço para a live em si, porque eu vou mais na inspiração. Mas alguma coisinha, assim, que eu quero me lembrar de falar com você. Me preparo pedindo para o meu suporte algumas perguntas que tenham a ver com o tema que vem através do nosso formulário. E o mais importante, como é que eu me preparo? Através de uma breve oração. Então, eu vou fazer a oração junto com você, porque eu acho que é bacana, mas eu quero te falar isso sobre se preparar para alguma coisa. Se preparar é como quando a gente vai para uma festa, sabe? Quando você é convidado para uma festa, assim que você fala, opa, tem uma festa, então o que você faz? Você escolhe a roupa que você vai na festa, né? A gente que é menina se prepara super para ir numa festa, né? Então é a roupa, é o acessório, é o colarzinho, é o brinco, é o cabelinho, é a maquiagem, é o sapato, é o perfume, é tudo assim. É um ritual de preparação para você ir para uma festa. E esse ritual é quase tão bom quanto a festa, essa preparação. Então, estou aqui compartilhando com você, né, como é importante, às vezes, a gente se preparar para alguma coisa. Porque quando a gente se prepara, ainda que por 5 minutos, você prepara todo o teu sistema, todo o teu corpo, toda a tua intenção, as tuas emoções, teus pensamentos se direcionam para aquela coisa. E aí a coisa flui melhor. Quantas coisas a gente tem na vida que é bom a gente se preparar, não é? E coisas assim muito simples. Como uma refeição, né? A gente prepara uma refeição. Eu sou super de preparar a refeição. Não apenas cozinhar a refeição, mas preparar a mesa. Então eu gosto de ter a toalhinha, o prato, os talheres no lugarzinho, com o guardanapo do lado, o copo. E tudo bonito, assim, tem toda essa preparação, mesmo que eu esteja sozinha. E aí eu me sento, e aí eu agradeço, assim, internamente, né? Que delícia. E aí a gente começa a comer. Entende? Aí todo o seu corpo se prepara para aquilo. E a gente se prepara para muitas coisas na vida, né? As mulheres, quando ficam grávidas, né? Hoje em dia, o pessoal se prepara através do pré-natal, faz um enxoval, arruma um lugarzinho do neném. A gente se prepara para muita coisa.
Então, cuidado com a não preparação. Sabe por quê? Porque o mundo está tão rápido, as coisas acontecem de uma maneira tão veloz, que a gente não se prepara para nada. E a gente não prepara nada e as coisas vão perdendo um pouco a importância e caindo na banalidade. Né? Ah, vou almoçar. E aí você pega um prato, assim, põe a comida e come em pé. Ou come na panela. Eu já vi gente comendo na panela. Não prepara, entende? Ou passa numa lanchonete e come qualquer coisa. E vai dormir e não se prepara para dormir. Só deita. E quando a gente se prepara para o evento, é mais legal ainda. Porque é como se a festa começasse antes, né? E uma parte importante da preparação para mim é tirar o personagem Kátia da frente e permitir que o ser espiritual eterno e perfeito tome conta. Então eu vou convidar todo mundo que está aí a participar dessa oração comigo e você pode usar também, se você quiser, para suas coisas, para qualquer coisa. Então, é mais ou menos assim. Eu relaxo meu corpo, eu apoio os meus pés no chão, eu respiro profundamente, fecho os olhos, eu uno as minhas mãos e eu elevo os meus pensamentos, como se eu quisesse alcançar um lugar bem alto, bem alto. E lá nesse lugar bem alto, eu me conecto com a força do amor, com a força da paz, com a sabedoria, com a criatividade, com Deus. E eu digo assim: Pai Celestial, por favor, esteja comigo. Eu te entrego todos os meus pensamentos e esvazio a minha mente. Eu te peço que entre em minha mente com os seus pensamentos. Eu te peço que entre em meu coração, que conecte o meu coração às minhas palavras. E que assim como eu abro a minha boca, eu abro o meu coração. Que não seja eu, mas a tua palavra através de mim. Assim seja. Amém. Apenas isso. E então eu volto para o meu corpo, respiro e tudo que eu faço então está entregue a essa força, né? E você pode, a Leliane perguntou, se eu estiver deitada, você faz como você quiser, eu gosto mais sentada, dá a impressão que eu estou mais ereta, assim, a minha mente vai mais alto, é o jeito que eu gosto mais, é como meditar. E você pode fazer isso para qualquer coisa, então eu vou preparar uma refeição, e você mentalmente faz a mesma coisa, leva 30 segundos, eleva seus pensamentos e se conecta com o amor, com a paz, com a sabedoria, com a criatividade, com o que você quiser de bom. E você diz assim, Pai Celestial, ou Deus, o nome que você quiser, Mestre Jesus, como você gostar, eu te entrego isso aqui que eu estou fazendo, e que não seja eu, mas as tuas mãos através de mim. E se você vai a algum lugar, né, eu estou indo, não sei, eu estou em São Paulo agora e minhas filhas moram pertinho daqui. E depois da live eu vou lá. Então eu vou lá nas minhas filhas, Pai Celestial,
eu te entrego esse caminho. E que não seja eu andando, mas a sua luz através de mim. E eu vou estar com as minhas filhas. Pai Celestial, nesse momento aqui, que não seja eu falando com as minhas filhas, mas que seja o teu amor através de mim. E se você tiver esse hábito de preparar tudo, né, internamente e externamente, tudo na tua vida flui melhor, né? É mais gostoso e você fica mais feliz, né? Então, vamos falar sobre o nosso projeto da mente ao coração. Eu não sei se tem alguém novo aqui no nosso chat. Se tiver alguém novo, levanta a mãozinha e diz, sou novo aqui, nem te conheço, né? Senão, a gente simplesmente continua. Maria Nikita, você é nova aqui? Muito bom. Então, é sempre legal ter Soraya Silva, nova aqui. Sejam bem-vindas as pessoas novas. Então, este aqui, nova, Karen Cristina, Marcos, Solange Melo, nova Arlene, bem-vindos, bem-vindas as novas pessoas, todas. Isso aí. Então, esse daqui é o canal Ser Felicidade no YouTube. Esse canal tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? E esse canal tem o propósito, no canal, de te mostrar que existe um estado natural dentro de nós, que é um estado de paz profunda, que é um estado de que você simplesmente está bem, que está tudo bem. E eu chamo esse estado de ser felicidade. Ser felicidade não é uma alegria, uma euforia. Ser felicidade é um estado de paz interna. E todos nós temos esse lugar dentro de nós, sem exceção nenhuma. E quando a gente não está nesse lugar, é porque a gente está em outro lugar. E que outro lugar é esse? Esse aqui de cima, que eu carinhosamente chamo de cabeção. Né? O nosso cabeção é uma parte negativa da mente. É uma parte da mente que reclama, que critica, que compara tudo, compara a gente com os outros, compara a gente com outras pessoas que a gente põe dentro da cabeça. É uma parte da mente que conta histórias terríveis para nós, dentro da mente, conta histórias de terror e nos deixa em estado de medo, né? Então, quando você não está nesse estado natural de ser felicidade, só tem um outro lugar que você está, prestando atenção nas histórias da mente, nas histórias do seu cabeção. E aqui no canal Ser Felicidade, hoje a gente tem, eu acredito que a gente tem uns 600 vídeos. Da última vez que eu olhei, que faz tempo, tinha uns 550, mais ou menos. Então, já deve ter 600. 600 vídeos é muito vídeo, né? Se você assistir um vídeo por dia, dá para assistir quase por 2 anos. Né? Bastante. E todos esses vídeos, todos os vídeos do canal, têm esse propósito de te ajudar a encontrar esse estado de ser felicidade. E dentro do canal, a gente está criando um movimento que está no começo ainda. Daqui a alguns anos, esse movimento eu espero que esteja forte. Que eu chamo esse movimento da mente ao coração. E esse movimento foi um movimento que eu fiz. Além de ser um movimento na internet, foi um movimento interno meu. Porque durante toda a minha vida, eu já tenho 50 anos, durante 45 anos da minha vida, eu vivi na mente, totalmente na mente. E passei por todos os enganos da mente, e passei por todas as torturas que a mente faz com a gente. E me apoiei muito no conhecimento, que eu acreditava que era a porta para a gente encontrar a paz. Então, estudei muito durante muitos anos, e li muitos livros, e frequentei muitos cursos, e me formei em muita coisa.
até entender que aqui na mente e no conhecimento não tem saída. A gente fica dando voltas na mente como se fosse um labirinto, e a mente nos come, como se fosse o minotauro dentro do labirinto. Então, eu percebi que a minha vida, através de inúmeros desafios, foi me conduzindo a outro lugar. Foi me conduzindo nessa jornada da mente ao coração. E o que é o coração? Quando eu digo coração, eu não estou falando do nosso órgão físico, o coração. E eu também não estou falando das emoções. Eu estou falando do estado natural de ser felicidade. E esse estado, a gente sente aqui, ó, no peito, bem no centro do peito, assim, tem o seu osso externo aqui no meio, e tem um lugar aqui que quando você está no estado de ser felicidade, parece que ele abre, assim, né? E parece que sai uma luz, e parece que tem uma paz que você emana, né? E a gente sente isso algumas vezes na nossa vida, um pouquinho, só para saber que existe. A gente sente esse lugar muitas vezes quando a gente é criança e depois esquece, né? Porque vai saindo desse lugar de paz e de ser felicidade e vai virando adulto e vai virando uma pessoa que se apoia na mente. E a nossa sociedade também é assim. A nossa sociedade nos ensina a viver na mente. A escola, né, todo o nosso meio de educação e todo o jeito que a gente organizou a nossa vida hoje, ela nos conduz a viver na mente. E por esse motivo, cada vez mais na nossa sociedade, nós temos pessoas em estado de tormento mental, né, e em estado de doenças emocionais, que são provocadas pelo tormento mental, como a depressão, como a ansiedade demais, como o pânico, dentre tantas outras coisas que existem hoje. Mas, na minha experiência pessoal, eu compreendi que todo o tormento mental e todas essas patologias emocionais que a gente tem, elas, se não 100%, mas de muitas pessoas, não sei que porcentagem seria, mas uma porcentagem muito alta, tem como origem o excesso de atenção que a gente dá para a atividade mental. E baseado na minha experiência e baseado nisso, eu fiz esse movimento aqui, de fazer os passos de sair do cabeção e entrar nesse lugar de paz. E baseado nisso, eu até criei um sistema que ajuda muitas pessoas a fazer isso, que é uma metodologia prática. Muitas pessoas que praticam esse sistema estão aqui nessa live, falo no chat, que são os meus alunos, e a gente de fato encontra esse lugar, né? E encontra um pouquinho, e depois encontra um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais, até o momento em que você entende que esse é o teu lugar. E eventualmente a gente sai e fala, opa, aqui não é, eu não estou em paz, aí você volta. E a vida fica muito mais interessante assim. E eu já fiz, acredito, que entre 15 e 20 lives, mais ou menos, aqui para o movimento. Então, se você entrar no canal Ser Felicidade e buscar todas as lives que foram acontecendo desde o ano passado, a gente tem umas 15 ou 20 do movimento da mente ao coração. E eu tenho a intenção de impulsionar cada vez mais esse movimento. E nessa jornada que nós fazemos, e todos nós fazemos essa jornada, da mente ao coração, todos nós fazemos, conscientemente ou inconscientemente. Nessa jornada, a gente encontra muitas fases. E eu gosto de comparar essa jornada com a jornada do herói. Então, se você quiser saber mais sobre a jornada do herói, você pode fazer uma pesquisa Google, uma pesquisa online, Jornada do Herói, e você vai ver que alguns
psicólogos e mitólogos bastante contemporâneos fizeram uma lista dos passos dessa jornada. E eu estou usando esses passos para falar da jornada da mente ao coração. Sair do tormento mental e entrar num estado de paz, de serenidade e de ser felicidade, porque é isso que você é. Entendeu? Então, a gente, ao longo da nossa vida, a gente acha que o normal é o coletivo. Presta atenção no que eu estou falando. Então, existe uma normalidade coletiva. E você olha ao redor na sociedade, na sua família, as pessoas que você conhece, e você vê como que as pessoas estão. Então, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão tristes, às vezes deprimidas. Muita gente ansiosa. Hoje em dia, mais do que nunca na minha vida, eu vejo muita gente com medo, com crises de pânico, de ansiedade a respeito do futuro, né? E a nossa tendência é olhar a sociedade, olhar a sua família, olhar o coletivo e falar, opa, isso é normal, né? Mas não é porque está todo mundo em desequilíbrio que o desequilíbrio é normal. O normal e o natural é o equilíbrio. Veja, por exemplo, como a natureza nos ensina. A natureza, ela rapidamente volta ao equilíbrio. Eu vou te dar um exemplo da natureza. Eu não moro mais no Brasil, né? Apesar de que desde dezembro eu tenho estado bastante aqui, né? Mas eu me casei no final do ano de 2019 e me mudei para a Califórnia, nos Estados Unidos. Meu marido é americano. E na Califórnia é um lugar no mundo onde acontecem muitos incêndios. Todo ano acontecem incêndios. O ano passado, na época dos incêndios, eu tive que evacuar a minha casa. E fiquei morando na nossa caminhonete durante 10 dias, no meio da floresta. Para você ter uma ideia, porque eu não moro na cidade, eu moro no campo. E depois a gente pôde voltar quando não tinha mais perigo. Olha só. Então, nessa região, todos os anos acontecem muitos incêndios, os incêndios da Califórnia. E a natureza, de um ano para outro, ela se regenera e encontra o equilíbrio de novo. É muito interessante isso. E se você observar tudo o que acontece na natureza, ela volta a um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente chama de ecossistema, né? Tem um ecossistema. Então, os pássaros, os insetos, as flores, os vegetais, a terra, as plantas, tudo se equilibram novamente. Então, o natural é o equilíbrio. O natural não é o incêndio. O incêndio acontece e depois a natureza se regenera. Mas o que eu percebo na sociedade humana hoje é como se houvesse um incêndio constante. E a gente acha que incêndio é normal, que tudo bem, né? Nossa, que quente, estou me queimando aqui, estou num estresse danado, quase não consigo respirar. E essa é a normalidade. E se eu disser que não, né? A normalidade é como a normalidade da natureza. E você vê um rio que passa, você vê um mar que vai e vem, você vê um sol que nasce e se põe, e você vê aquela normalidade, entendeu? Então, o natural e o normal é você sentir o seu coração aberto. O natural e o normal é você estar em paz. O natural e o normal é você estar num estado de paciência e de amorosidade. Esse é o natural. E se você não está nisso, você está na anormalidade. Você está num estado de desequilíbrio, né? E eu acredito que
A minha experiência me mostrou que muito, 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 muito desse desequilíbrio é provocado por nós mesmos. E que parte de nós? A mente. A mente, a sua própria mente te perturba. E isso não é culpa sua e não é culpa de ninguém. A gente vê muita coisa no mundo, a gente assiste as notícias, a gente tem muitas experiências na nossa sociedade atual e a mente é alimentada com essa informação. E a partir do alimento que a mente recebe, ela multiplica essas informações na forma de o que vai acontecer no futuro. Ela tenta prever o futuro e te apavora. Ou ela compara com o passado e também te apavora de alguma maneira, entendeu? Então tem tudo o que acontece na vida e tem a interpretação mental. E o modo que eu encontrei de encontrar essa paz é fazendo essa jornada da mente ao coração. E é sobre isso que a gente fala sempre. Nessa jornada da mente ao coração, de acordo a jornada do herói, né? Porque você tem que ser um herói para sair daqui. Você tem que exige um pouquinho de um ato de coragem, como os heróis têm. Exige um pouquinho de ato de coragem. Porque a gente é tão acostumado a ficar na mente, é tão acostumado a acreditar em tudo que a mente te diz, nas histórias da mente, que isso para você é a tua zona de conforto, por pior que seja. Então, a nossa mente nos atormenta, porque essa é a natureza da mente. E, no entanto, esse estado de tormento que a maioria das pessoas vive se torna a sua zona de conforto, porque é conhecido para ela. Tá me entendendo? Existe uma síndrome que é conhecida como a síndrome de Estocolmo. Depois você pode procurar e pesquisar também. A síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa que foi raptada, que é uma enorme violência, acaba se sentindo amor pelo seu opressor e sequestrador. Entendeu? A pessoa se identifica com aquela situação e ela gosta da situação, dela ter sido raptada, presa e tudo mais que sofre uma pessoa que foi sequestrada, entendeu? Então aquilo se torna uma zona de conforto para ela, por mais absurdo que pareça para quem está de fora. Então muitas vezes você está na mente sofrendo as torturas mentais e ainda assim essa é a tua zona de conforto, porque você tem vivido aquilo durante muito tempo. Um outro exemplo, existem crianças que são abusadas com violência doméstica, ou seja lá o que for, e a criança, ela conhece só aquilo, ela conhece aquela situação de violência doméstica, de abuso físico ou de abuso emocional, e quando alguém vem tirar a criança daquele lugar, ela chora, ela quer ficar naquele lugar. Por quê? Porque é isso que ela conhece, essa é a zona de conforto. E muitos de nós vivem assim, a gente tem um tormento mental, a mente nos oprime, e quando, por exemplo, eu digo, ou algum professor espiritual diz, você precisa sair desse lugar, a pessoa resiste, né? E tem muita resistência. E nessa jornada do herói, a saída da mente para iniciar os passos ao seu coração, tem um momento, né, logo no começo, que um dos passos se chama procrastinação. Logo no começo. O primeiro passo se chama o chamado. Né? Como é que é o chamado? É assim, você está lá na sua zona de conforto. Né? O nosso herói está na casa dele, fazendo nada, cuidando do jardim, né? Como, por exemplo, o Frodo, o Bilbo, do Senhor dos Anéis, ou então o Harry Potter, lá na casa dele, com os tios dele, que faziam ele morar debaixo da escada, e tantos outros heróis das nossas mitologias modernas.
e acontece um chamado, tum, 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 alguém bate na porta e fala, sai daí, né? Alguém chama para uma aventura. Então, o primeiro passo da jornada do herói é esse chamado. E a nossa vida chama. Você recebe esse tipo de chamado sempre. De que maneira? Às vezes é um chamado interno, assim. É uma coisa assim que diz assim, não é possível que a vida seja assim. Deve ser outra coisa. Ai, mas o que será que é? Não sei, deixa eu ficar aqui mesmo. Às vezes o chamado é um vídeo que você assiste, é um filme que você assiste, é um livro que você lê. Às vezes o chamado é até mesmo um sofrimento que você esteja vivendo. E tem alguma coisa dentro de você que parece que chama para outra coisa e que diz assim, não é possível que a vida seja só isso. Né? Não é possível que a vida seja assim uma sequência de sofrimentos. Então, quando você tem esse não é possível dentro de você, é como se fosse um chamado para outra coisa que existe. Mas a tendência natural é negar o chamado. E aí, o segundo passo da jornada do herói é a procrastinação, que quer dizer, hoje não, eu vou amanhã, né? Não, eu não vou sair da mente hoje, eu vou deixar para segunda-feira. E o que é esse sair da mente? Às vezes é uma coisa simples. Por exemplo, cuidar mais do seu corpo. Eu acho que das primeiras lives que eu fiz do movimento, eu falei disso, na primeira, na segunda, na terceira. Eu falei assim, é muito importante a gente ir para o corpo. E a maioria de nós não tem um cuidado com o corpo. Né? Nosso corpo vai indo, coitado, do jeito que dá, nos conduzindo a todos os lugares, né? E tentando digerir tudo que a gente come, e ele fica parado, e ele fica letárgico, e ele fica preguiçoso, não é? Mas o corpo precisa de movimento. Então, às vezes, esse chamado é apenas um chamado simples do teu corpo, que diz assim, eu preciso me movimentar, eu preciso comer melhor, eu preciso de uma dieta diferente, eu preciso descansar mais, né? Às vezes é só isso. E você dentro da mente diz assim, não, segunda-feira, ou então, não estou no meu momento, não é? Então, é também natural, é normal que a gente procrastine. Mas até quando? Eu acredito que o melhor dia para você começar qualquer coisa é hoje. Né? Exatamente. A Rejane está contando, foi através das dores, com enxaqueca, muito sofrimento. Aí escutei o chamado. Então, às vezes é através do sofrimento. Na maioria das vezes na verdade, mas às vezes tem uma coisa interna, assim. Né? Para mim também foi o sofrimento. Para mim também. Então, a vida, que é essa grande realidade criada por Deus, ela vai te sacudir. Sacudir. Vai te virar de ponta cabeça, segurar pelos pés e te bater. E te dar uma surra até você sair dessa procrastinação e começar essa jornada. Então, o chamado, a procrastinação, terceiro passo, o mentor. Então, você, na sua jornada, encontra um mentor ou vários mentores. E o que é um mentor? O mentor é alguém que te inspira, é alguém que te mostra o caminho que ele fez. Então, nos mitos que a gente tem, os mitos modernos, tem o seu mentor. Eu citei o Senhor dos Anéis. Quem é o mentor no Senhor dos Anéis? É o Gandalf. Eu citei o Harry Potter. Quem é o mentor no Harry Potter? É o professor Dumbledore. Tem outro herói moderno que é o Neo do Matrix. Eu adoro também. Quem é o mentor do Neo? É o Morpheus. Né? Aquele homem, o preto, bonitão, grande, né? Que faz o Morpheus. Então, sempre tem um mentor nessas histórias. Às vezes tem vários, né? Que aparecem na tua vida.
Então, o chamado, a procrastinação, o mentor, e aí finalmente, bora lá, vamos fazer esse caminho. Então, você sair da zona de conforto exige um ato de coragem. E o ato de coragem é sair da zona de conforto e falar assim, deu para mim, eu vou começar, seja lá o que for, hoje, agora, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque eu sou a pessoa com quem eu passo a vida inteira, né? Desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte. Quem é a tua companhia constante? Você. Inúmeras pessoas vão e vêm da tua vida. A gente encontra e desencontra a vida inteira. As pessoas vêm e vão. E isso é natural. Mas você com você é a vida toda. Então, esse relacionamento com você é o relacionamento mais importante da sua vida. E o que você faz com esse relacionamento? Eu gosto muito de brincar e dizer assim, né? Já pensou se eu morrer hoje? Porque isso é possível, né? Ninguém marca o dia da morte. Pode ser qualquer momento. Né? Tenho qualquer coisa e vou. E aí eu encontro Deus lá no céu. Ou alguma figura espiritual. E a figura diz assim, minha filha, meu filho, o que foi que você fez lá na Terra? O que você vai dizer? Ah, eu maltratei meu corpo, eu trabalhei pra caramba. Né? O que você vai dizer? Quando eu me fiz essa pergunta, eu falei assim, o que eu quero dizer, quando eu chegar diante de Deus, é, Pai Celestial, eu te encontrei lá na Terra. Sabe aonde? Dentro de mim. É isso que eu quero dizer. Então, esse relacionamento com você, com esse ser que você é a coisa mais importante da sua vida. Mais importante que qualquer outra coisa. Pensa em quanto a gente passa a vida dedicando a vida a outras coisas. A gente dedica a vida a um trabalho, a gente dedica a vida a uma família, aos filhos, aos nossos pais, a uma carreira, sei lá, a gente dedica a vida a coisas externas. O ato de coragem que eu estou falando significa mudar um pouco e falar assim, a que eu quero dedicar minha vida? Eu quero dedicar minha vida a encontrar Deus dentro de mim, através de muitas coisas que eu faço. Pode até ser através da família, dos filhos, do trabalho, dos projetos, mas é através de, não é isso que é o mais importante. O mais importante é este relacionamento. E virar essa chave exige um ato de coragem, que para cada um é diferente. E dentro dessa jornada, quando a gente começa a jornada da mente ao coração, nós encontramos nessa jornada inimigos e aliados. Então, ao longo de todas essas lives que eu tenho feito, eu citei, aqui eu vou falar da minha colinha, né, que eu usei meu caderno, eu falei nas nossas lives de vários inimigos, que eu vou citar aqui. Eu falei do inimigo que a gente tem, que é o hábito de reclamar. Então, perceba como a sua mente reclama o tempo todo. A mente gosta de reclamar. Perceba como a mente gosta de reclamar. A mente reclama da casa que você mora. A mente reclama do trabalho que você faz. A mente reclama do seu marido, da sua mulher, do seu namorado, da sua namorada, do seu filho, da sua mãe, dos outros. A mente reclama de você mesmo, do seu corpo, das suas próprias emoções. A mente reclama dela mesma. E quando eu falo a mente reclama, perceba que é a mente que reclama. A mente é como um conjunto de programas desse computador aqui. E existe o programa reclamação, que roda o dia inteiro. Isso é um enorme inimigo da sua vida, a reclamação.
Então, vou dar um exemplo que aconteceu aqui com a gente agora há pouco. Comecei a minha live. E comecei, estava tudo bem. E alguém disse no chat, tá chiando. Eu falei, puxa, tá chiando. E o meu natural foi, vou desconectar o microfone para ver se para de chiar. E aí o som acabou. E o que seria normal, né? Sei lá, talvez 10 anos atrás, ou 5, ou 6, não sei, a minha mente ia começar a falar, nossa, essa porcaria de microfone, ou então o meu computador está com algum problema, ou é o YouTube que deu errado, e cadê o pessoal do meu suporte, e não estão me ajudando o suficiente, e a mente reclama. Eu tenho treinado bastante isso que a minha mente eu nem se ela reclama, eu não escuto, né? A mente reclama. E a gente às vezes tem o hábito de dizer eu reclamo. Quando você diz eu reclamo, isso indica uma identificação sua com a sua mente. E eu estou aqui para te dizer, minha amiga, meu amigo, meus queridos alunos, você não é a sua mente. É a mesma coisa que deixa eu ver um exemplo. A sua mão está doendo. A gente tem identificação com o corpo bastante, mas você não tem uma identificação com a sua mão, assim, né? Vamos supor que a sua mão está doendo. Você não fala assim, eu estou doendo, não é? Você consegue separar um pouquinho e dizer, minha mão está doendo. Entendeu? Então, é claro que a mão é parte, mas você não é a mão. Não sei se eu me fiz entender. Se ficou confuso, você pode me falar. Né? Então você fala, minha mão está doendo, ou as minhas unhas crescem rápido. Essa é uma boa também. E isso é verdade, as minhas unhas crescem rápido. As minhas unhas crescem rápido. E você não fala assim, eu cresço rápido. Né? Eu cresço rápido. Do que você está falando? Você está crescendo? Não, é a unha. Então você fala, as minhas unhas crescem rápido. Quando você usa o pronome eu, ele significa identificação. Você acha que você é aquilo. Então, é comum as pessoas dizerem, eu reclamo demais. Mas não é você que reclama, é a mente. A minha mente reclama demais. Então, se habitue a dizer isso. E quando você diz a minha mente ao invés de eu, você se separa um pouquinho da mente. É a mente que reclama. Aí eu te pergunto, se a mente reclama, quem é você? Né? É uma pergunta comum. Você é aquele que ouve as reclamações da mente. Então, vamos imaginar que a minha mente começou a reclamar do microfone e do computador e do YouTube e do pessoal do suporte, né? Vamos supor que isso tenha acontecido. E daí, a minha consciência, ouvindo aquilo, acredita naquilo. E fala, é verdade? E aí você diz, você concorda com a mente, você entra naquele estado de reclamação. É como se a sua consciência, o seu eu e a reclamação grudassem. E você vira a reclamação. Entendeu? Porque é um inimigo. O inimigo, ele te sequestra. Ele é o sequestrador. A mente é uma grande sequestradora de quem? De você, da sua consciência, de quem você é. Portanto, um grande inimigo é reclamação. Habitue-se a perceber a reclamação e não escutá-la. Um outro grande inimigo é a crítica. Crítica é parecido com reclamação, mas é um pouco mais, né, aguda, assim, um pouco mais feroz. A crítica e a autocrítica. Você se critica o tempo todo. Você não, a sua mente. Então, da mesma maneira, aprenda a perceber que é a sua mente criando pensamentos de crítica. A mente criando pensamentos críticos. E os piores são os pensamentos críticos com você mesmo. Com você mesmo. Então, eu citei estes inimigos e foram os que eu lembrei, e a gente fez várias lives falando de reclamações, de vários tipos de reclamação.
falando da crítica aos outros, ao mundo, falando da crítica a nós mesmos. Mas a gente não tem só inimigos nessa jornada. Nós temos também aliados de jornada. E é esses que a gente quer com a gente, os nossos aliados. Então vamos fazer uma rápida revisão dos aliados que eu já falei. Um dos aliados é cuidar de você, né? Então, nessa jornada da mente ao coração, quem é a tua principal companhia? Você mesmo. Então, cuide-se. A gente é habituado, principalmente mulher, eu acho. A gente tem uma educação e uma qualidade natural, muitas de nós, de cuidar dos outros, né? Eu sou terapeuta também, a coisa que eu mais faço é cuidar dos outros. Mas é muito importante cuidar de você em primeiro lugar. Cuidar de si em primeiro lugar significa, por exemplo, né, quando você viaja de avião, a aeromoça diz, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque a sua primeiro e depois ajude uma pessoa do seu lado, mesmo que seja uma criança. Então, esse é o cuide-se. E o que você vai cuidar em você mesmo? O número 1 é o seu corpo. Eu vou te falar uma coisa importante agora que os meus alunos já sabem, porque eu insisto muito nisso. Acabei de olhar, cadê a água? Boa, né? Minha garganta já começou. Então, cuidar do seu corpo. Muitas vezes a gente se encontra em estados emocionais desequilibrados. E você pensa assim, eu preciso cuidar das minhas emoções. E tudo bem acreditar nisso. A minha experiência de mais de 20 anos como terapeuta é a seguinte. A pessoa vem ao meu consultório, tem uma reclamação de ordem emocional. Eu ajudo a pessoa em ordem emocional. Melhora, melhora, melhora. E depois de muitas sessões terapêuticas, melhora um pouco. Mas, eventualmente, aquilo volta. Talvez você tenha tido essa experiência de ficar patinando na mesma história emocional muitas vezes. Mesmo que você trate com diferentes processos terapêuticos. Né? Aí não tem uma pergunta assim, por que será que não está dando certo? Porque mesmo quando a gente tem um desequilíbrio emocional em nós, a primeira parte em nós que precisa de cuidados é o corpo. Então, o cuide-se começa com o corpo. E o seu corpo necessita de muitos e muitos cuidados. E eu não vou me estender aqui, porque não é o nosso assunto hoje. Um outro aliado na jornada é dar bons alimentos para sua mente. Então, a mente cria pensamentos, né? Critica, reclama e muitas outras coisas. Mas para criar pensamentos, a mente precisa de algum tipo de alimento. Assim como o seu corpo precisa de alimento, a mente também. Pergunte-se, que alimentos eu dou para minha mente? Muitas pessoas dão como alimento para a mente noticiário da televisão. Esse não é um bom alimento para a mente. Não é. Você pode até me perguntar assim, mas Kátia, como eu vou me manter informada a respeito do mundo, do que está acontecendo, se não for no noticiário da televisão? Eu vou te dizer, o pior lugar para você se manter informada é no noticiário da televisão. É o pior lugar. Porque os noticiários da televisão conduzem a sociedade a pensar de uma determinada maneira. E se você quer a verdade, se você quer pensar por si mesma, busque outros caminhos. Outros caminhos, aí você vai ter que buscar, procurar. Então, que bons alimentos são para a mente? Eu gosto de livros de espiritualidade, de vídeos também, ou filmes que elevam os meus pensamentos e que me dão esperança, alegria, bom humor, etc. Então, perceba que tipo de alimento você dá para sua mente, para ajudar a mente a criar pensamentos mais positivos, ok? Um outro aliado é fazer o bem.
E você pode me dizer, Kátia, eu faço bem pra caramba, né? Mas tem um detalhe importante nesse fazer o bem. É fazer o bem sem apego ao resultado. Fazer o bem sem apego ao resultado. Quer dizer, eu faço o bem e pronto. É o bem pelo bem. O que vai acontecer com aquilo não é mais problema meu, né? Eu ajudo uma pessoa e pronto, eu ajudei a pessoa. O que vai virar, eu não sei, não é problema meu. O que a pessoa vai fazer com aquilo não é problema meu. É o bem pelo bem, sem apego ao resultado. E esse é um excelente aliado na jornada ao seu coração. E nós falamos, assim, várias lives de vários aliados, e hoje, agora, sei que está um pouquinho tarde, já são 8h15, mas eu ainda quero falar do aliado de hoje, que é o aliado de acolher-se. Tá? O tema da nossa live de hoje é acolher-se. E eu quero muito explicar isso para você. O que significa acolher? Acolher é abrir os braços para alguém. Abrir os braços assim e falar, vem. E você acolhe aquela pessoa. A minha experiência é que a gente acolhe muito bem criança pequena, né? Eu lembro das minhas filhas, quando eram pequenininhas, que gostoso que acolher. Você pega aquela criança no colo, assim, e você tem aquele amor, né? E envolve. A gente também acolhe muito bem animaizinhos, né? Eu tô agora com uma gatinha nova que tem alguns meses. Ela se chama Maria. Maria Bonita. Então, ai, que gostoso que é pegar a Maria e acolher a Maria. Pensa numa criança que tá chorando, que caiu. Como é que a gente faz? A gente acolhe essa criança. Então, acolher significa dizer para a criança assim, eu tô aqui com você e eu te amo. Acolher significa, né, como o caso da Maria, uma gatinha adotada. Então significa tirar da rua, tirar daquele lugar que tá ruim e dizer eu te amo desse jeito. Então pensa num animalzinho da rua que chega para você doente, que chega para você com bichinhos, né, com verme, sujo, com fome, e você acolhe. E você, mesmo ele daquele jeito, mesmo aquele cachorrinho, aquele gatinho todo feio, todo maltratado, todo cheio de bicho, ainda assim você acolhe e você dá para ele o que ele precisa. Pensa numa criança que você que está abandonada e que você quer acolher, que está carente, que está chorando, que está triste, que está suja, que está com fome, que está toda desgrenhada, tadinha, todo com cabelos feio, não está com aquela roupinha bonitinha de criança arrumada, né? E ainda assim, daquele jeito que ela está, você acolhe. Então, acolher significa, não importa o estado que aquela outra criatura esteja, ainda assim eu acolho. E essa outra criatura, e se essa outra criatura for você? Então, a nossa mente tende a empurrar para longe aspectos nossos. E eu vou dar aqui 2 exemplos de aspectos nossos que a nossa mente evita, não quer, empurra. E porque a gente vive muito na mente, a gente faz isso, empurra. 2 aspectos. Um aspecto são emoções negativas. Emoções, eu não gosto muito de usar a palavra negativa. Emoções que contraem, emoções que são difíceis da gente lidar. Então, vamos supor que você sente culpa de alguma coisa. A tua mente empurra essa culpa para fora,
te distrai dessa culpa. Fala, não olha para isso não. Vai fazer outra coisa. Vamos supor que você tenha um sentimento de tristeza qualquer, ou de carência, ou de se sentir rejeitada, ou de raiva de alguma coisa, ou de você não consegue perdoar alguém, uma coisa ruim que você tem dentro de você. A mente tem a tendência a não te deixar olhar para aquilo. E aquilo é parte desta pessoa que você é, mas você empurra aquilo para fora e você não quer ver. E tudo bem. Este é um mecanismo de defesa que a mente tem. A mente fala assim, não, se você for lá, você vai sofrer. Então é melhor não ir. E você não olha para aquilo. Entendeu? Só que esse pedacinho lá, dessa emoçãozinha, é como uma criança abandonada e suja e com fome. E como essa criança é um pedacinho seu, essa parte sua, que você não, que a mente fala, não olha para isso que é ruim, né? Ou um outro exemplo, situações na vida da gente que a gente viveu desde a infância. Nossa, eu tenho um montão de situações da infância que eu falava assim, de jeito nenhum, que eu não vou nem olhar para isso, porque é dolorido. Situações de perda, situações de discussão, situações, sei lá, a gente passa por tanta coisa, né? Tantos desafios na vida. E a nossa mente, para evitar o sofrimento, para evitar, né, aquilo, reviver aquilo, a mente joga todas essas histórias num porão qualquer. E tem pessoas que tiveram infâncias tão cheias dessas histórias que a pessoa nem lembra nada, dá um apagão assim na infância. Eu como terapeuta conheço muitas pessoas que não têm memória da infância, porque tiveram muitos momentos assim. E a mente, no mecanismo de defesa, joga todas essas histórias num porão e prende lá. Ou as nossas emoções que a gente não quer olhar, joga lá no buraco e prende lá. Mas como todas essas partes são partes de nós, elas são como filhos que a gente abandonou. É claro, é uma comparação. Imagina que você teve um filho e você jogou na rua, ou você trancou no porão. E o que esse filho no porão faz? O que essa criança lá no porão da tua casa trancada faz? Ela pede, ela chora, ela bate na porta do porão, assim, te pedindo atenção. Ela não te dá sossego. Ela até mesmo atrai situações na tua vida para que você tire ela do porão. E muitos de nós, eu me coloco nesse muitos de nós, a gente tem uma fila de crianças abandonadas por nós, presas no nosso porão, que a gente não olha. E aí, o que você tem que fazer? Meus queridos, a gente precisa abrir o porão. E um por um, pegar as criancinhas, uma por uma, pegar essa criancinha, botar no colo e dizer assim, eu te entendo. E eu te aceito mesmo assim. E quando a gente faz isso, é um processo de resgate, é um processo de reintegração das suas partes, é um processo de abertura do seu coração inigualável. Inigualável. Então, eu vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que você sinta culpa por alguma coisa. Vamos trabalhar a culpa. Podia ser qualquer coisa. Nós vamos trabalhar a culpa. Pensa você aqui junto comigo, né? Se existe alguma coisa, uma coisinha só da sua vida até agora, que você se arrependa. Que você pensa assim,
eu não devia ter feito isso. Que você se arrependa. Tem alguma coisa? E se você é meu aluno, certamente você tem um caderno do seu lado, porque o nosso caderno é o nosso grande aliado também nessa brincadeira. Então, lá no seu caderno, escreva no seu caderno, e se você não tem um caderno, pega qualquer papelzinho aí, né? Você escreve, eu me arrependo de tal coisa. E perceba o quanto você pega aquela cena daquele arrependimento e você joga no porão e você não quer olhar para aquilo. Achou a cena do arrependimento? Então tá. Então, eu vou pedir para todos vocês agora, quem estiver me acompanhando aqui, o ato de coragem para sair da mente. E lembrando, o ato de coragem é agora. E você pode escolher não fazer nada. Você pode escolher só ficar me escutando e não fazer. Você é completamente livre para ficar na sua zona de conforto. Mas é um convite. Vamos ter esse ato de coragem e olhar para esse momento de arrependimento. Então, você pode escrever no seu caderno. Que momento foi esse? Do que eu me arrependo? E eu vou até fazer junto com você. Vou pensar aqui agora um arrependimento. Vou pedir para minha mente me mostrar algo que eu me arrependa. E tem uma cena que sempre volta para mim. É uma cena com a minha filha mais velha. E ela tinha 7 anos. E eu fui muito impaciente com ela. Veio uma cena aqui para mim. Ok, você deve ter escolhido a sua cena. Ok? Então, eu quero que você agora feche os olhos e vamos tirar essa cena do porão. E olhe para essa cena. Um pouquinho. E você aí vai ver quantos anos você tinha quando aquilo aconteceu. Qual era a sua idade? Quantos anos você tinha quando aquilo aconteceu? Na minha cena, eu tinha 37 anos. E eu vou escrever no meu caderno. 37 anos. Você vai escolher o seu. Qual era a sua idade? Ok. Então, você vai pegar aquela pessoa, aquela parte sua, com aquela idade, aquela mulher, aquele homem, aquela menina ou aquele menino, não importa. E com os olhos fechados, visualize essa pessoa, que era você naquela época. E perceba como é que você estava naquele momento. Perceba que o quanto você estava acreditando na sua mente em uma coisa muito difícil, em uma coisa terrível, né? Talvez você tinha alguma história acontecendo na sua mente que te impeliu a agir daquele jeito que você se arrependeu. Tinha algum mecanismo da mente acontecendo, algum programa rodando. E eu quero que você procure se lembrar, né? Com aquela mulher e aquele homem, né? Mulher ou homem na sua frente, que é você mesmo. Naquele momento, você agiu de um jeito que você não queria ter agido. E você se arrepende. Mas naquele momento que você agiu daquele jeito, você estava pensando alguma coisa que te fez, que te impeliu a agir daquele jeito. Alguma coisa. E talvez você não se lembre. Tudo bem. Mas tenha certeza que você foi movido ou movida por um pensamento que te fez agir daquele jeito. No meu caso, com a minha filha,
O meu pensamento era assim: eu estou atrasada. Eu não tenho tempo de te dar atenção. Eu não tenho tempo de estar com você. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Esse era o meu. Qual era o seu? E é importante que a gente seja honesto. Que pensamento que estava passando na tua cabeça que te fez agir daquele jeito? Perceba que o pensamento que você teve naquele momento gerou um estado emocional difícil para você. Então, aquele pensamento, naquele momento, gerou um estado emocional. No meu caso, com a minha filha, gerou impaciência, uma grande impaciência. Se você quiser, você pode escrever no seu caderno qual foi o pensamento daquele momento. Qual foi a emoção que eu tive com aquele pensamento. E esse pensamento e essa emoção me impeliram a uma ação que eu me arrependo. Ok? Então, de posse do pensamento e da emoção, eu quero que você entregue esse pensamento e essa emoção para a pessoa que está na sua frente, na sua mente, que é você mesma ou você mesmo com aquela idade. Então, eu estou olhando para a Kátia, de 37 anos, impaciente, pensando que estava atrasada, que tinha coisa mais importante para fazer do que dar atenção para a filha. Ok? Então, olha para essa pessoa na sua frente. E perceba que você não é mais aquela pessoa. Você hoje tem outra idade. Você hoje é outra pessoa. Muita coisa já aconteceu. E você tem outros pensamentos. Tanto que você até se arrepende daquilo. Então, separe-se. A pessoa na tua frente, você com aquela idade, pensando aquilo, sentindo aquilo, agindo daquele jeito. E você hoje, diferente. Então você vai olhar para essa pessoa na sua frente, que é você naquela época, e vai conversar com ela. E vai dizer assim: sinto muito. Sinto muito que você tenha passado por isso. Eu entendo, eu te entendo. Eu entendo que você estava com esse pensamento. Eu entendo que você estava sentindo essa emoção. Eu entendo que você foi impelida a agir dessa forma. Sinto muito que você tenha feito isso. E mesmo assim, eu te aceito. E eu te acolho. E nesse momento, o melhor que você puder, abra os seus braços e abra o seu coração para aquela pessoa que você era. E permita que aquela parte sua saia do porão e entre dentro do seu coração. O melhor que você puder. O melhor que você puder. E se for só um pouquinho, tudo bem. Olha para aquela pessoa e diga: puxa vida, sinto muito. E eu te entendo agora. E eu te acolho. E permita que aquela pessoa que era você entre lá dentro de você. Às vezes, quando a gente faz isso, a gente chora. E é como o choro de uma criança que encontra a mãe. Uma criança perdida que encontra a mãe. E tudo bem.
Então, se você chorar, tudo bem, deixa chorar, deixa as lágrimas virem, que são lágrimas curativas. E acolha-se. O melhor que você puder. E eu sei que nós todos temos muitas crianças no porão. A gente tem uma fila imensa. E se você puder, tenha essa coragem de sair da mente, de dizer para a mente assim: eu sei que você está tentando me proteger e não me fazer sofrer, mas todos esses pedacinhos meus precisam de mim. Todos esses pedacinhos precisam entrar no meu coração, para que eu seja inteira novamente, para que eu seja inteiro novamente. O meu convite para você é fazer isso várias vezes e ir se acolhendo. E eu te garanto, todos esses pedacinhos que entrarem de novo no seu coração, que saírem do seu porão, serão como forças para a sua jornada. Serão um fortalecimento incrível no seu encontro com a sua divindade interna. E quando você partir dessa vida e encontrar com o Pai Celestial, e ele te perguntar: minha filha, meu filho, o que foi que você fez lá na Terra? Você vai dizer assim: eu integrei todos os pedacinhos, eu acolhi tudo que eu criei dentro do meu coração, e então eu te encontrei. E é isso, gente. E é isso. Eu vou deixar você agora com esse momento, porque eu sei o quanto esse momento é rico. E essa live fica gravada, então você pode voltar e refazer o exercício junto comigo, quantas e quantas vezes você quiser, tá bom?